Olá, amigos. Nós estamos aqui de novo, começando mais um podcast AgroScale. Terceiro episódio, falando aí para o pessoal que quer se desenvolver dentro do agronegócio, que está buscando aí uma evolução na carreira. A gente está trazendo convidados com uma história relevante dentro do mundo agro, né, que tem bastante para contribuir, bastante para inspirar você que está começando, ou você que está em algum momento da carreira que quer dar um salto de qualidade, produtividade, ou às vezes até uma ajustada na tua rota. Nós estamos aqui para trazer informação de qualidade com gente de qualidade, que isso que é fundamental. Estou aqui hoje com mais um convidado e um privilégio de ter mais um amigo, que acho que nesses 3 episódios eu trouxe 3 amigos de relação pessoal, mostrando aí que o agronegócio, além de ser uma questão muito tradicionalista, ele tem as raízes aí dentro da amizade. Acho que isso preserva e isso ajuda também a gente tratar o negócio com confiança, confiabilidade. Eu acho que isso é fundamental em qualquer negócio e o agro, ele gosta muito disso, né? A gente trabalha muito com isso. Então tá aqui comigo o Leandro, amigo de mais de 20 anos, amigo da família, a gente é muito próximo, né? Tô aqui apresentando Leandro Bovo. Ele é médico veterinário, mas um médico veterinário com uma carreira totalmente fora do script, né? Ele saiu da faculdade, ele foi parar na Faria Lima, no mercado financeiro, né? Então ele é um dos maiores especialistas em boi gordo e commodity agrícola do Brasil, né? É formado pelo Unesp de Jaboticabal, especialista em gestão de negócios pela ESPM, MBA em finanças pelo INSPER, pecuarista, sócio fundador e CEO da Radar Investimentos e atua aí no mercado futuro de commodities nacionais e internacionais há mais de 20 anos. Então tem muita bagagem, muita história para contar para a gente. Seja bem-vindo, Leandro, aqui no nosso podcast. Obrigado, Edinho. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo bater um papo com vocês e se eu conseguir contribuir com qualquer coisa aí com o pessoal mais novo aí, vai ser um grande prazer. Eu que agradeço. Então vamos começar o nosso bate-papo, que a gente já conversou bastante na nossa história, mas talvez não tenha se aprofundado tanto aqui. Como que foi o teu começo, assim, a tua opção por medicina veterinária? O que te levou a fazer medicina veterinária? Acho que a maioria das pessoas aí fala assim, tem uma relação com o animal e tal, fui lá fazer veterinário. Você foi diferente? Como é que foi? Conta pra gente aí. Então, essa é uma história interessante, né? Você é uma pessoa do interior, que nem eu, né? Eu sou do interior, nascido e criado no interior, vivi, né? Cresci minha infância em fazenda, gostava de boi, gostava de cavalo. Então, para mim, meu único destino era fazer veterinário. Porque na minha concepção de jovem, né? Porque eu gostava de boi e cavalo, eu tinha que fazer veterinário. Então, desde criança, por conta desse envolvimento e de gostar muito, né, do meio, e, enfim, eu sempre pensei e direcionei minha vida inteira, não, veterinária. Nunca pensei em fazer outra coisa. Só que quando eu entrei na veterinária, eu vi que o que eu gostava não era veterinária. Eu gostava de boi e cavalo, mas não necessariamente de tratar e cuidar de boi e cavalo, né? E aí, enfim, depois acho que ao longo da conversa, né, vamos falar o que aconteceu nesse meio tempo aí, mas foi por causa disso, foi porque eu gostava de boi e cavalo e naquela raciocínio curto que a gente tem, né, eu ia fazer veterinária, e aí fui e fiz. Eu vou pegar carona aqui na tua história, porque acho que a gente que é veterinário, a gente se confunde não, a gente se encontra, coincide aí o início da trajetória de muita gente. Eu também, nessa mesma fase que você falou, eu gostava de cavalo e tudo mais, até eu queria trabalhar com cavalo, eu fui trabalhar com cavalo depois de 20 anos de formado, profissionalmente. Mas eu fui para Botucatu e um professor da cirurgia, o Dr. Armen, mestre, cara cracaço da cirurgia de cavalo, olhou para mim e falou, você vai fazer veterinário porque você gosta de cavalo? Então vai fazer outra coisa, uma hora você vai ter teus cavalos. E assim, só que também naquele ímpeto de jovem eu não ouvi, né? Fui fazer veterinário e eu também, o gosto por negócios foi aparecendo muito depois, né? E aí a gente foi traçando a nossa trajetória. Mas nós estamos aqui para falar da tua trajetória.
E nesse teu você tá na faculdade, aí você começou lá a ver que o negócio clínica, cirurgia, aquele atendimento não era a tua praia, né? Como que você foi buscar aí? O que aconteceu que te levou para o mercado financeiro, um caminho totalmente oposto, né? Aí são as coisas da vida que acontecem com a gente, né? E por isso que eu acho que uma coisa que é importante para quem é jovem, né? É justamente você se expor às possibilidades, né? Então tudo que é curso, tudo que é seminário, essas coisas de extracurriculares, é muito importante você fazer na faculdade, porque você está se expondo a informações novas, a situações novas, a coisas novas, né? Que de outra forma, se você ficar só no teu quadrado, né? Na tua bolha lá, você não vai se expor a esse tipo de coisa e assim você não cria a oportunidade de você conhecer coisas novas. Então o que aconteceu? Eu fazia veterinária, e aí eu entrei, primeiro ano, segundo ano, chato pra caramba, né? Anatomia, aquelas coisas que você fala, pô, não era. No segundo ano eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Mas eu estava numa faculdade pública, né, na Unesp, me dei super bem, morava em República, tinha um monte de amigo, era uma vida muito boa, né? Difícil você também falar, não, vou abrir mão disso para eu fazer outra coisa que eu também não sabia o que era exatamente. Mas aí que eu estava te falando de você criar as oportunidades, né? Eu fazia uma disciplina optativa de forragicultura e eu era o ET na forragicultura, né? Que era o pessoal da agronomia fazia, uns da zootecnia e eu da veterinária, e ninguém da veterinária fazia. E quem dava essa disciplina era o professor Ricardo Reis, que era um catedrático da parte de forragicultura lá em Jaboticabal, e ele tinha acabado de voltar do pós-doutorado dele na Universidade da Flórida, em Gainesville, na Flórida. E aí, como eu gostava da disciplina dele, e a gente se dava super bem, comecei a conversar com ele, e contei para ele, né? Expliquei para ele a minha situação. Falei, putz, eu estou fazendo veterinária, mas não é o que eu gosto, eu me vejo muito mais na parte de negócios, de zootecnia. Ele falou, pô, eu acabei de voltar da Universidade da Flórida e tem 2 vagas para estudante internacional lá. Você não quer prestar a prova lá? De repente você passa, você faz, né? Vai lá. E a Universidade da Flórida, como muitas faculdades americanas, né, ela tem um currículo, por mais que seja a parte técnica, né, bem voltado para o business, né? Como tudo americano é muito voltado para o business, né? Então, ele falou, cara, de repente dá para você ir lá e fazer tipo um sanduíche, né? Tranca aqui em Jaboticabal e vai para a Flórida, na Universidade da Flórida, estudar Animal Science, que era zootecnia, Animal Science Beef, né? Que era zootecnia de gado de corte. E aí também é outra coisa interessante, né? Que assim, eu consegui ir porque eu falava inglês. Então essa é uma outra, né? Já que nós estamos falando de carreira e tal, de você tá aberto às oportunidades, que tem aquela história da sorte, né? A sorte é o encontro da competência com a oportunidade. Sim. Então, se você só tiver competência e não tiver oportunidade, você não vai ter sorte. Se só tiver oportunidade e não tiver competência, você também não vai ter sorte. Então, surgiu essa oportunidade, eu já falava inglês, aí prestei a provinha lá e tal e passei. E aí fui estudar na Universidade da Flórida, fiquei 2 anos lá. E lá, a estrutura do curso já é meio... não era veterinária, né? Era zootecnia, mas a estrutura do curso já é bem voltada para business, né? Então você tinha as disciplinas que eles chamavam de cow-calf operation, né? Que é desde a parte de cria até a desmama do bezerro. Aí você tinha a parte de feedlot, e dentro do feedlot você tinha a parte de mercado futuro, gestão de risco, né? E aí lá eu conheci essa parte de mercado futuro, de risco, de commodities, né, de bolsa. Eu não sabia, nem sabia que existia isso, na verdade. E lá eu conheci e falei, pô, cara, que legal, isso me despertou interesse. Aí comecei a me aprofundar, estudar mais. Falei, cara, é isso, achei o que eu quero. Que junta business com a parte de produção que eu gostava. E falei, pô, isso foi fantástico. Aí, quando eu voltei, aí eu fiquei né, os 2 anos lá e tal, o diploma de lá não era reconhecido aqui, eu tinha que voltar e terminar a faculdade, né? Quando eu voltei para cá, pro Brasil, eu
né, tinha conhecido lá, falei, cara, existe esse negócio no Brasil? Aí que eu conheci a BMF, então tá bom, tem a bolsa, a bolsa aqui, que naquela época era a BMF, né, que era separada da Bovespa ainda, muito antes da B3, né, que é hoje. Isso nós estamos falando isso era 2003, 21 anos atrás, que eu voltei pro Brasil e falei, puta, cara, quero fazer isso para mim. E aí abri uma conta numa corretora e comecei a operar para mim, né? Operar contratos futuros para mim, fui aprendendo, fui pegando gosto. Aí me formei em veterinário, que eu tinha que formar, né? Tinha que ter o diploma. Apesar de eu já saber que eu não ia atuar como veterinário, eu precisava do diploma, né? Me formei. E aí depois, por essas, né, coincidências do destino, que aí, né, a tal da sorte de novo, né, competência com oportunidade, a pessoa que me atendia na corretora que eu era cliente, que era a Red Grifo, né, antiga, era o Rogério Goulart, que você conhece o Rogério Goulart, né, todo mundo que é ligado com a pecuária deve conhecer ele. O Rogério trabalhava lá e nessa época o Rogério estava querendo voltar para o MS. E aí ele falou, pô, cara, eu tô precisando sair, vou sair, eles vão colocar alguém no meu lugar. Naquela época o mercado futuro de boi estava começando, assim, engatinhando. Isso nós estamos falando de 2004. E ele falou, pô, você não quer vir aqui fazer uma entrevista? Você conhece, né, que você já opera, então você já tem uma certa noção. Como é que funciona. A parte produtiva você já tem, né? Você fala inglês, que era uma coisa importante, que era a mesa lá operava muito café, e café fazia muita arbitragem com Nova York, então era importante ter alguém que falava inglês. Pô, acho que teu currículo funciona bem aqui. Aí mandei o currículo, fui lá, fiz a entrevista com o chefe do Rogério, e deu certo, entrei. E aí caí de paraquedas na Faria Lima. Um caipira, nunca tinha morado em São Paulo, saí de Jabuticabal e fui para a Red Grifo na época. Era a maior corretora voltada para o agronegócio da Bolsa, né? Era a gestora do Fundo Verde, que é o Luiz Stuberger, né? Que é um dos maiores nomes do mercado financeiro brasileiro hoje, que era o gestor do Fundo Verde. Ele era um dos sócios da Red Grifo. E aí eu caí na mesa agrícola lá, e aí que eu fui ter contato com o mercado financeiro de verdade, raiz, né? O que é o mercado financeiro. E aí foi paixão à primeira vista. Aí lá que eu falei, nossa, isso é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu já tinha me formado, eu fui descobrir o que eu queria fazer na minha vida depois de formado, né? Bacana. Então foi assim que eu caí na Faria Lima. Bacana. Só fazer um parênteses aqui. Quem não conhece o Rogério Goulart, que o Leandro citou aqui, o cara tem um dos maiores veículos de dados de pecuária disponível na internet, Carta Pecuária. Quem não conhece, procura, assina, porque é uma informação importantíssima para quem é pecuarista, para quem trabalha na área. Informações completas ali, bem bacanas. E nessa época, em 2003, o Rogério estava começando a Carta Pecuária. Era assim, acho que eu fui um dos primeiros assinantes. É incrível, faz muito tempo. tempo. Passa muito rápido. Passa rápido. E aí eu quero pegar esse gancho, assim, que eu acho bacana, que você falou assim, na hora que eu caí de paraquedas na Faria Lima. Eu imagino que na hora que você entra no banco, você está lá na Red Grifo, na corretora, você tem muita oportunidade ali como é que fala? De trabalhar dentro do banco, né? No mercado financeiro tradicional, ou nesse que na época era bem incipiente ainda, né? Era bem começando. Estava começando. Imagino que o número de contratos de boi que tinha naquela época, de boi principalmente, né? Talvez das outras commodities um pouco mais, café, soja. Café era importante, café era grande. Boi era muito pequeno. Boi era muito pequeno ainda. E essa parte técnica tua, essa tua origem veterinário ou do Animal Science dos Estados Unidos, te fez focar mais nessa parte agrícola e talvez ceder algumas tentações do mercado tradicional? Então, isso é uma questão bem interessante. O que acontece, né? Foi exatamente o que você falou, né? Quando eu entrei lá, pô, assim, você é uma pessoa do interior, acostumada, né, com um determinado ritmo de vida, uma determinada gama de oportunidades que você olha. Aí você vai lá,
cai dentro de uma das maiores corretoras do Brasil, que depois até foi vendida para o Credit Suisse, que era um dos maiores bancos de investimento do mundo. Eu participei de toda essa... Eu estava lá durante esse processo. Então, quando você cai nisso aí você fala, nossa, abre, né, uma coisa, esse leque de oportunidades, você fica meio perdido. Você fala, nossa, vou para cá, vou para lá. E o que aconteceu? Eu tive vários momentos da minha carreira, nessa época, nesse início de carreira, que eu pensei muito em sair das commodities e ficar só no financeiro. Falei, cara, eu não quero mais commodities, eu vou pro private, né? Porque naquela época o private banking da Redding Griffith estava começando a se destacar, né? Tanto é que acabou chamando a atenção do Credit Suisse, foi vendido para o Credit Suisse. E o pessoal que estava no private era quem estava na crista da onda lá, né? No private e na gestão. Então, vários momentos eu pensei em direcionar o caminho para lá. Mas aí, eu conversei com o Flávio Elvésio também, que era meu chefe na Redding Griffith e hoje é um grande amigo. E ele me falou, você vai querer ir para essa parte financeira? Cara, você vai concorrer com os caras da Poli, com os caras do INSPER, com os caras da USP, da GV, pessoas que têm um background financeiro, né, econômico financeiro, muito mais profundo que o seu. Você estando aqui na parte de commodities, você se destaca muito porque você transita bem no mercado financeiro e bem nas commodities. Então, seu currículo é diferenciado para esse lugar que você está. No financeiro, você vai ser um cara... Você vai ser mais um no financeiro, você pode até ser muito bom, mas você vai ser mais um, e a parte de commodities não vai te agregar nada lá. Ele falou, foca nas commodities, o Brasil é um país agrícola, em algum momento, né, esse potencial todo do Brasil vai vir à tona, a gente vai se destacar nisso e tal, e então eu acabei enterrando essas outras possibilidades, não enterrando, mas abrindo mão dessas outras possibilidades e focando 100% no mercado futuro de commodities, que apesar de ter crescido bastante nesses 20 anos, hoje ele ainda é muito pequeno frente ao tamanho do mercado real no Brasil, né? Então, se você pensar, sei lá, Chicago, que é o mercado de commodities mais conhecido do mundo, né? Milho e soja, eles negociam, sei lá, 5 vezes a safra americana, ou 3 vezes a safra mundial de soja, né, negociada em Chicago. Cara, se você pegar o número de contratos de boi frente à produção de boi anual do Brasil, dá 20%. Sim. Então, o gap ainda é muito grande. Apesar de o mercado ter crescido muito, ainda tem muito para crescer. A gente está engatinhando, né? Então foi por isso que eu acabei focando nessa aposta das commodities e estou aí até hoje. E veio dentro dela. E aí uma curiosidade, assim, o que te facilitou, né, no trato do cliente e o mercado ele foi se construindo durante essa tua carreira, né? Lá no começo, muito pouco contrato de boi, hoje ainda bem mais, mas ainda bem longe do que acho que ele deveria ser, concordo. Muita gente ainda não utilizando. Sim. O que te facilita essa base técnica tua na linguagem com o teu cliente, no convencimento dele, né, de utilizar? Acho que isso é importante todo mundo entender essa base. Isso é uma coisa interessante, porque o que acontece? O produtor rural, como você falou na introdução, ele é por natureza, por definição, um cara mais, né, mais retraído, mais desconfiado. Né, então assim, ele quer fazer negócio com quem ele sente que entende o negócio dele, que sabe do que ele está falando, que sabe entender a dor dele. Então, você pega um cara da Faria Lima, né? Um paulistano nato, com aquele sotaque lá, o mocassim, o sapatinho lustrado. Vai lá falar com o produtor já fica meio, né? Esse cara tá querendo, ao passo que se vai lá, um caipira, que fala o R arrastado, o R puxado, e conversa, e você já cria meio que uma conexão mais fácil, né? E a barreira da linguagem é o que você falou, realmente é muito grande, porque você chega com o produtor. O mercado financeiro,
no mercado futuro de commodities, nasceu nos Estados Unidos, então a maioria dos termos são em inglês. Sim. Pra gente, na mesa de operações ou no banco e tal, é muito comum você falar esses termos em inglês. Só que, cara, se você chega falando passa uma certa arrogância, né? Pô, chega esse almofadinha aqui falando em inglês, falando put, call, não sei o que e tal. Ao passo que se você traduz isso pro caipirês, vamos dizer, já te quebra uma barreira muito grande, né? Que aí é uma outra coisa importante também, já que a gente está falando aqui para né, profissionais em início de carreira, que é a comunicação, né, cara? Sim. É importantíssimo você saber se comunicar bem, de forma clara e concisa, independente do teu interlocutor. Então você tem que saber falar desde o CEO da empresa até com o chão de fábrica. Uhum. É lógico que a forma de você se fazer entender para o CEO talvez seja diferente que para o chão de fábrica. Mas é importante você ter o ferramental para transitar e fazer a comunicação ser clara e objetiva em todos os níveis, né? Então isso é uma coisa muito importante também, né? É uma coisa... Nivelar a comunicação de acordo com o seu interlocutor. Acho que se a gente nivelar a linguagem é uma coisa muito importante e eu discuti aqui no primeiro episódio com o Yuri, a gente falou sobre esses aprendizados de gerenciais e uma linguagem corporativa ou de trazer essas ferramentas para o pessoal da universidade, né? Uma coisa, o Yuri fez há 20 e poucos anos atrás, também na época a gente estava na faculdade. Uhum. Ele fez um trabalho junto com o Conselho Federal de Medicina, tentando levar um pouquinho de gestão junto com o João Otávio, que você conhece também. E nessa época meu pai era diretor da Unesp Botucatu e eu já estava no mercado de trabalho falando, tentando... Assim, eu fui parar numa multinacional e eu não tenho ferramental para trabalhar com esses caras, estou perdendo oportunidade, tenho que aprender no dia a dia. Né? Essa parte do mercado financeiro, você acha... Mercado financeiro não, mas essa gestão de risco, como você falou muito dos Estados Unidos, e o Digão deu um outro exemplo aqui no outro episódio também, falando que nos Estados Unidos não se faz implementação de nenhuma tecnologia sem custo de viabilidade econômica. Né? Aqui a gente tem um pouquinho, eu quero usar IA, quero usar TE, não importa muito o que dá o resultado, a gente sempre teve isso, né? Hoje está mudando um pouco a realidade. Você acha que é importante, né? Qual a importância, na verdade, de trazer essas ferramentas, esses conhecimentos para dentro da universidade? A gente faz para já sair um pouquinho mais formado, mais na frente do que você saiu, do que eu saí, a gente teve que correr atrás de muita informação. Né? Como é que você entende isso daí? Isso aí é uma coisa muito interessante e eu tive a oportunidade de ver essa diferença de abordagem na prática. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque, né, vamos dizer, não vou chamar de metodologia, mas a abordagem das faculdades brasileiras, né, e eu vou falar mais da Unesp de Jaboticabal, que eu estudei lá, eu conhecia mais. Era muita parte técnica. Então tá bom, então beleza. Olha, descobri essa molécula aqui, essa molécula vai me dar 20 gramas a mais de ganho de peso, ou vai te dar um desempenho reprodutivo melhor e tal, assim. Então você focava muito na parte técnica. Então tá bom, como que ela age, como que eu vou fazer para melhorar, ampliar a ação dela e tal. Você estuda toda a parte técnica. Só que fica em segundo plano a parte econômica. Tipo, beleza, tá bom. Então quanto custa para você aplicar essa tecnologia nova? Quanto custa e quanto vai te trazer de retorno? Isso acabava ficando em segundo plano na abordagem que eu pelo menos conhecia nas faculdades brasileiras. Lá não. Lá nos Estados Unidos era tudo muito business. Então tá bom. Primeiro, vamos fazer... Tô com essa dificuldade aqui. Vamos desenvolver uma molécula. Tá bom, beleza. Quanto vai custar? Ela vai te aumentar quanto a produtividade? Faz sentido? Faz sentido você investir nisso ou não faz? Ou vamos direcionar para isso aqui que o retorno sobre o investimento vai ser maior através dessa tecnologia aqui do que dessa, sabe? Era bem assim, uma coisa financeira que a gente não tinha aqui. Né? E isso é muito importante, porque, por exemplo, quem entra na faculdade de veterinária, por exemplo, né, e quer a parte técnica, ele vai ter toda a oportunidade de se desenvolver, ele vai ter congresso, ele vai ter professores, ele vai ter orientadores,
é tudo voltado muito para a parte técnica. Se a pessoa quiser um pouco mais para a parte econômico-financeira, ela vai ter muita dificuldade, porque ela não vai ter acesso à disciplina, ou a professores, ou a orientadores que tenham mais esse viés, né? Então isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria tentar mudar na abordagem do Brasil, ou seja, expor mais os profissionais, por exemplo, da medicina veterinária, e não só da medicina veterinária, né? É uma coisa importantíssima. Se tem uma coisa que você vai usar o tempo todo, na sua vida toda, é a parte financeira. Todo mundo faz conta. Independente se você ser empresário ou se você for funcionário, você vai receber seu salário, você tem que fazer conta. Vou comprar um carro, não vou financiar, vou comprar uma casa, vou alugar. Essa matemática financeira, básica, ela tem que fazer parte da vida desde do currículo escolar. Desde o currículo escolar. E a gente não tinha nem na faculdade isso, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente devia eu falo mudar, assim, né? A gente sai aprendendo a fazer rotas metabólicas muito boas e às vezes você fazer um business plan, você não consegue fazer um business plan mediano. Exatamente. Né? Ou você ter um ferramental de matemática financeira para você conhecer pelo menos, sei lá, juros compostos. Tipo, você poder tomar uma decisão básica do tipo, compro um negócio à vista, ou a prazo, parcelo, ou invisto e pago a parcela. E a imensa maioria das pessoas não tem essa noção, né? Sim. Isso faz muito mais falta você saber isso do que você saber o ciclo de Krebs, ou a mitocôndria, ou eu acho que a gente, quando a gente está trabalhando dentro da fazenda, e aí hoje elevando as fazendas aí a um patamar de empresas, né? Não só aquela fazenda como era antigamente, você tem que integrar, né? Hoje eu brinco que eu sou 5% veterinário, 10% zootecnista e 85% administrador. Né? E aí a gente sempre está buscando os especialistas, os caras que ficaram na técnica, para estar trabalhando. Alguns deles têm visão integrada de todo o processo. Né? Então o cara que vai fazer a dieta, ele sabe se você pode fazer a dieta do gado lá, se ele vai te entregar, se o ganho de peso dele vai compensar. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Mas a gente não foi preparado para isso e a gente demorou muito tempo para atingir. E talvez seja esse um dos objetivos aqui do podcast, das outras novidades que vêm depois do podcast, de acelerar um pouquinho esse processo para quem está entrando. Ou pelo menos dar a oportunidade, né, já que as universidades, as faculdades não estão provendo esse tipo de conteúdo, né, uma iniciativa como a sua de tentar mostrar e expor essa abordagem para os profissionais de início de carreira é fundamental. Né? Eu acho importante, por isso que a gente está trazendo aqui pessoas como você para contar essas histórias, porque vem ratificar aqui o que a gente acredita, né? É isso aí. Então isso é bem importante. Então vamos conversar um pouquinho da sua trajetória lá. Você falou de Head em Grifo, entrou e depois como é que você evoluiu aí até chegar na Radar Investimentos? Como é que foi a tua evolução? Então, teve assim, eu sinto alguns momentos, né? Teve alguns momentos na minha carreira que foram meio que fundamentais, na vida de todo mundo, né? Mas na minha especificamente. Tem alguns momentos que são fundamentais, né? Por exemplo, primeira coisa, eu desde criança, eu tinha ojeriza de São Paulo. Tipo assim, eu não gostava de passar em São Paulo nem para ir para o Guarujá, para a praia. Assim, era uma coisa... Se você me falasse, quando eu entrei na faculdade, que 5 anos depois, 5 anos, 6, 7, que eu acabei atrasando por causa dos Estados Unidos, eu estaria morando em São Paulo, eu apostaria 10 para 1 com você, que eu nunca ia morar em São Paulo, nunca. Então, primeiro paradigma, né, que foi quebrando, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, quebrei o paradigma de ir para São Paulo, porque eu não queria ir de forma alguma, mas a oportunidade surgiu lá e fui. Então esse foi um primeiro ponto importante, você está aberto a uma mudança, né, que para mim foi muito grande, de ir para São Paulo. Fui para São Paulo, entrei no mercado financeiro. Aí depois disso, você tive outras oportunidades, outros paradigmas, né? Que foi, por exemplo, a questão eu estava meio desanimado na mesa agrícola, as coisas não estavam acontecendo, o mercado não crescia no ritmo que a gente gostaria que crescesse, eu via todos os meus outros colegas voando, né? Aí teve uma outra
bifurcação que foi quando eu falei com o meu chefe, eu quero ir para o private, me ajuda aqui a fazer o caminho do private, que aí a gente teve essa conversa e ele acabou me demovendo da ideia de ir. Então essa foi outra bifurcação importante que fez eu chegar onde eu estou hoje, que foi justamente permanecer nesse caminho do mercado financeiro / commodities. Isso foi 2006, 2007, que foi quando a Red Griff foi vendida para o Credit Suisse, né? Entrou o Credit Suisse, que era um grande player mundial do mercado financeiro, né? E aí ele também fez essa aposta no mercado agrícola, agropecuário brasileiro, que não cresceu. De 2007 a 2000. Em 2007 eles compraram 50%, em 2011 eles compraram os outros 50% da corretora. Quando eles compraram os outros 50%, eles falaram, esse mercado que você está é muito pequeno, a gente não vai mais continuar, a gente não quer mais ter corretora agro, não faz sentido para a gente, a receita é muito pequena frente ao total do negócio, né? Então a gente não quer mais, vamos descontinuar. Mas a gente gosta muito de você, então se você quiser continuar, você pode continuar na mesa de dólar e índice futuro. E eu estava lá, eu gostava, né, da dinâmica, fiquei um tempo lá na mesa de índice dólar. E aí surgiu o outro acontecimento da minha vida que acaba, né, te levando a caminhos opostos, que foi a chegada do Banco Espírito Santo, que é um banco português, no Brasil. O BES, né, o BESI, né, que é o Banco Espírito Santo de Investimento, muita gente confunde com o Banco do Estado do Espírito Santo, mas não é um banco português, uma família que o sobrenome é Espírito Santo, que era o maior banco de Portugal. E aí eles queriam montar uma mesa agrícola no Brasil e fizeram a proposta para mim e para o Luiz Henrique, que é o meu sócio até hoje, nós éramos de corretoras concorrentes, né? Eu era da Red Griff e o Luiz era da Link. E ele fazia exatamente o que eu fazia, né? Mas na Link. E aí o BESI, chegou e falou, olha, eu quero montar uma mesa agrícola, porque, mesmo raciocínio, o Brasil é um país agrícola, o mercado futuro aqui de commodities é muito pequeno, vai crescer, então eu quero montar. E aí chamou quem eram os líderes de mercado, que era eu e o Luiz, para juntar e montar o BES. Montar a mesa agrícola lá. E aí a gente acabei indo. Aí eu abri mão de novo do mercado financeiro e fui de novo, voltei para minha origem, que era commodities. E aí deu super certo, né? Foi muito bom. Porque juntou eu e o Luiz, a gente se conhecia, né? Éramos concorrentes, a gente se conhecia, se respeitava, não éramos amigos, mas a gente se conhecia. E acabamos juntando e foi super bom. Acho que o jeito de pensar dele é muito parecido com o meu, então acho que foi uma história que deu super certo. O BES voou, né, na parte de commodities, deu a expressão que o BES conseguiu ter na parte de commodities, deu uma expressão grande que ele não tinha no Brasil. A gente era líder de mercado em boi, né, era entre os 3 maiores de milho, e essa representatividade o BES não tinha no mercado brasileiro. Então, deu uma expressão grande, a gente participou de operações grandes, follow-on do Minerva, né, a emissão de ações do Minerva. Então, deu uma representatividade grande para o banco. E aí foi um outro acontecimento também, que a gente estava lá, estava tudo bem, velocidade de cruzeiro, tudo legal, top 10, tudo funcionando, né, legal. Aí o banco quebrou, o Banco Espírito Santo quebrou. O banco em si quebrou. O Banco Espírito Santo quebrou em Portugal bom, quebrou, não tem o que fazer. Aí foi vendido para um banco chinês, o banco chinês comprou, chamado Banco Haitong. Comprou o BESI mundial, dentre o BESI o escritório a operação no Brasil. Aí a gente foi trabalhar com os chineses. Que também é uma experiência... Imagino, deve ser totalmente diferente, a cultura e a metodologia de trabalho. Totalmente diferente, é outra pegada, E aí trabalhamos lá um tempo, acho que 1 ano, mais ou menos, a gente foi com os chineses. E
E aí o banco chinês falou, não, a gente vai descontinuar a operação no Brasil, não vamos mais ter corretora no Brasil. Aí eu falei, pô, e agora, né, cara? Tava tudo indo bem pra caramba, mas o banco vai fechar. Não, beleza, temos que ver o que a gente vai fazer. Aí teve a outra encruzilhada também, que aí você escolhe, ou vou pra cá ou vou pra cá. E você tem que contar com um pouco da sorte, né? Que é a competência com a oportunidade. E que foi né, nesse fechamento da corretora, o nosso chefe na corretora foi para o Banco Bradesco, BBI, né? Banco Bradesco de Investimento. E queria nos levar para lá para montar a mesa agrícola lá, né? Ele nos conhecia, a gente trabalhava junto. Falou, cara, tô indo pro BBI, vamos com a gente monta estrutura lá e toca lá. Aí a gente falou, pô, e aí, né, cara, vamos pro Bradesco, não vamos aí... Aí você conversando com amigos, mentores, né? E aí é uma outra coisa importante, puxando, que é importante você ter mentores, ter pessoas que têm mais experiência que você, pessoas que você confia, que pode te dar uma opinião isenta e embasada, né? Muito importante. Isso é fundamental. Faz uma diferença grande na carreira e na vida de qualquer profissional. Se você não tiver, tem que ter. Acha alguém, isso é importante. Conversando com um desses nossos mentores, que é o Norberto, que era o dono da Link, da corretora que foi vendida para o UBS, que era o banco concorrente do Credit Suisse. Conversando com o Norba, ele falou, pô, quem tem conhecimento tem emprego. Então, vocês têm conhecimento, vocês não têm emprego. Se você não for para o Bradesco, você vai ter outro emprego. Agora, quem tem conhecimento e tem cliente, tem um business. Cara, vocês têm conhecimento, tem cliente, né? Nessa altura do campeonato, nós estamos falando de 2015, 2016. Então a gente já estava há 12 anos no mercado. Já tinha uma carreira. Já tinha um conhecimento. Falou, pô, você já tem um nome, já tem cliente. Cara, em vez de você ser executivo de banco, que é um negócio, você sabe a rotina como é que é e tal, e meta, e bônus, e... Cara, monta o negócio de vocês. Vocês montam o negócio, que aí foi quando surgiu a ideia da Radar Investimentos. A gente falou, pô, cara, faz sentido, meu. Em vez da gente ser executivo, vamos empreender. Vamos montar o nosso negócio. Que foi 2016. E aí a gente montou a Radar Investimentos em setembro de 2016. E aí estamos até hoje, já são 8 anos. E aí você traz algumas lições bem bacanas nessa trajetória aí que eu fui pegando aqui. Primeiro, dedicação, conhecimento fundamental, né? Que o teu mentor Norberto aí finalizou. Relacionamento. E eu queria entender qual que foi o teu maior aprendizado nesse trajeto aí, porque você teve 3 bancos com 3 culturas totalmente diferentes, né? Suíços, sim, portugueses e chineses. Isso. E com cliente brasileiro. Isso. Então o desafio aí de intermediar essas culturas, né? Cada um ao seu tempo, mas sempre com o cliente brasileiro ali que não conhecia o mercado, você tendo que ensinar o cara a investir, eu tendo que ensinar o cara a proteger o preço do gado. Cara, qual foi o maior aprendizado dessas 3 culturas aí? Tem algum ponto de cada uma ou uma que você fala assim, puta, eu rodei bem com os 3 por causa disso aqui? Ótima pergunta. E eu sei, a resposta disso eu tenho na ponta da língua. E o que eu vou te falar é o seguinte, de todos essas instituições que eu trabalhei, a que mais me deu a base foi a Redding Grifo, que era uma empresa fantástica. Era uma partnership, né, num momento que acho que partnership no mercado financeiro nem existia no Brasil, que vocês não estão falando de 2004, 2005, então os profissionais que se destacavam tinham a possibilidade de virar sócios e crescer dentro da empresa, sendo sócio, ou seja, se desenvolvia um olhar de dono. Isso era uma coisa muito interessante. Era uma empresa grande, né? E todo mundo que trabalhava lá tinha olho de dono. O cara tinha olho de dono, porque ele sabia que em algum momento, ele se destacando, ele poderia virar sócio do negócio. E era uma partnership de verdade mesmo. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. A instituição que você trabalha, poder
te reconhecer como dono, ou seja, você saber que as coisas que você faz não é só para deixar alguém rico, entre aspas, é porque esse benefício do que você fizer vai voltar para você também. Nossa. Então eu acho que isso é uma coisa bem importante que eu aprendi lá. E a segunda, que eu acho que é até mais importante que essa, é foco no cliente, 100%. Assim, o mercado financeiro, ele é pródigo em tentar, entre aspas, explorar o cliente, né? Não explorar, mas tirar o maior valor do cliente no espaço de tempo mais curto possível. Isso, os bancões do Brasil, né, que ficaram sem concorrência por muitos e muitos anos, produto de investimento no Brasil era CDB. Você não tinha outro produto. Se você quisesse investir em qualquer coisa, era um CDB. E se você fosse cliente do Itaú, você não conseguiria ter acesso a nenhum outro produto que não fosse do Itaú. Ou do Bradesco, nenhum outro produto que não fosse do Bradesco. Então, na Rede Grifo, o nosso foco era o cliente. Ou seja, a melhor forma de eu ganhar dinheiro com esse cliente não é eu ganhar muito no curto prazo, mas é ganhar pouco por muito tempo. Assim você maximiza o valor. Sim. E a forma de você ter isso é você ter uma honestidade, uma transparência, uma coisa quase que total com o seu cliente. O seu cliente tem que confiar no seu trabalho. E assim, eu acho que a gente acabou fazendo isso de uma forma boa, porque eu tenho vários clientes de 20 anos. Cliente que entrou comigo lá na Grifo em 2004 e está comigo até hoje. E isso eu acho que é uma coisa muito importante. Isso é maximizar valor. Tipo, você ter um cliente por 20 anos, cara. Por isso que na Radar, o nosso slogan é: a sua confiança é o nosso maior ativo. É o slogan da empresa. Super bacana. E assim, cara, ou seja, eu não posso de forma alguma trair a confiança do meu cliente, porque a única forma dele gerar mais valor para mim, que é manter ele por 20, 30 anos, ou enquanto eu estiver no negócio, é o cara confiando 100% em mim. Então, eu acho que esse aprendizado que eu aprendi, a minha escola, né, quando eu entrei no mercado, foi justamente a Rede Grifo. Esse que eu acho que foi a coisa que eu trago de mais que eu não perdi em nenhum momento da trajetória. Que eu acho que foi um aprendizado mais importante, se precisar citar um. Né? Eu acho que aí você traz um negócio bem interessante, né, que é desmistificar um pouquinho, que muita gente imagina, ou não sei se é o traço de ansiedade da sociedade, que o mercado financeiro vai te deixar rico em 1 ano ou em 6 meses. Né? Você ganhar menos por muito tempo, ele é muito mais do que você ganhar bastante num tempo curto. Né? Você vem N ferramentas financeiras que ensinam isso. É aquela história, né? Se você quer uma coisa impossível, só um mentiroso vai poder te atender. Porque, cara, essa historinha, você fala, não... vem aqui, compra meu curso aqui que você vai ficar rico em 1 mês. Cara, isso não existe. Então... ferramentas de... E esse investimento é justamente isso, né? O valor do dinheiro no tempo, o dinheiro vai trabalhando para você, vai isso acontecendo. Falando uma linguagem mais básica, que eu sou meio leigo no mercado financeiro, eu tô tentando traduzir alguma coisa. Que é a história da bola de neve, né? Que o Warren Buffett fala, né? Sim. Se você ficar rico, o que você precisa? Uma bola de neve, uma descida que não precisa ser muito íngreme, só que uma descida longa. Melhor do que ela ser íngreme, ela ser longa. Ou seja, você vai acumulando e ao longo do tempo você consegue. A carteira do Warren Buffett tem quanto? 70 anos, mais ou menos? É isso aí? De 30 e poucos? Porque ele tem, sei lá, 90 e tantos, começou a investir com 18, 17, acho que é a história dele. Então, isso aí. É isso aí, então E hoje é o maior investidor. Hoje não, né? É o maior investidor da história, né? O mais bem sucedido, o mais longevo, né? Então, é a prova viva dessa filosofia. Esse é o segredo dele, né? E aí você chega, cria a Radar, super bem sucedida hoje. Então conta um pouco daí dos seus resultados da Radar, os números que você pode falar pra gente, que vocês conquistaram, que você tem depois desse trabalho. Esse negócio da Radar também, as coisas na minha carreira, na minha vida,
não foram nem um pouco planejadas, sabe? Eu não imaginava nunca que não, eu quero empreender, depois de empreender, quero montar. As coisas foram acontecendo e a gente foi tentando fazer o melhor com as cartas que tinha na mesa para jogar. Aí a gente montou a Radar, né? Eu, o Luiz e o Douglas também tá na Radar desde o começo. E aí, em um determinado momento, a gente começou a ter uma certa dificuldade para crescer. Porque o que acontece? O nosso jeito de fazer negócio é muito próximo do cliente, né? A gente tem uma proximidade do cliente muito grande. É um mercado de nicho, nós estamos num mercado de nicho, que é o mercado de commodities, e dentro desse mercado de nicho, a gente está no nicho do nicho, que é alguns poucos clientes, que a gente tem uma relação muito próxima, que, eu ajudo o cara na vírgula mesmo. E por conta disso, você não consegue atender muitos clientes dessa forma, né? Ou você diminui o teu nível de atendimento, ou você tem poucos clientes. A gente optou por ter menos clientes. E aí, para você expandir a operação, a gente precisaria ter mais pessoas com esse mesmo perfil, com essa mesma filosofia nossa trabalhando. E aí também, por uma obra do acaso, vamos dizer, um desses clientes nossos falou, cara, putz, eu queria estar do teu lado da mesa. Aí, ao invés de eu ser o cliente, eu queria assessorar outros clientes, tal, eu já tenho uma experiência boa e tal. Ele falou, pô, cara, vamos montar vamos tentar desenhar. A gente tentou desenhar junto, vamos fazer dessa forma, funciona assim, tal. Montamos os parâmetros, você acha que funciona? Funciona, vamos tentar. Aí abrimos a primeira filial. E deu certo, cara, foi bom para ele, foi bom pra gente. Era uma pessoa que a gente conhecia já há 15 anos, então já tinha, né? Porque, obviamente, isso é um negócio complicado, porque vou colocar o nome da minha empresa que eu construí em 20 anos na mão de uma pessoa. Sim. Se ele faz um problema lá, cara, é o meu nome que vai pro beleza. Você demora 20 anos para construir, mas um probleminha você perde tudo que você construiu. Então, obviamente, que não dava para ser com qualquer um. E aí, cara, a gente montamos essa primeira filial, deu certo, falou, pô, legal, cara. Aí, de repente, um outro cliente falou, cara, eu vi lá que vocês fizeram uma, deu certo, quero fazer também. Bom, vamos fazer, vamos junto. E deu certo. E aí, outras pessoas que trabalharam com a gente lá atrás, lá na Link, ou lá na Renan Grifo, tipo, 15 anos atrás, falou, pô, cara, eu tô aqui nessa outra empresa aqui que é concorrente sua, cara, eu quero trabalhar com vocês aí, vamos montar um escritório da Radar. Vamos fazer? Aí nesse momento a gente já tinha o modelo, né? Vamos. Então hoje a gente tem 10 escritórios no Brasil todo. E isso é muito legal, porque o que acontece? Né? A gente acabou virando um hub de informação, porque no nosso business informação é tudo, né? Sim. E aí você tendo assessores que estão de norte a sul no Brasil, pô, você tem a informação quente, porque as pessoas acham que as coisas acontecem na Faria Lima, mas não acontece na Faria Lima. A Faria Lima só reverbera o que acontece no campo. As coisas acontecem lá no Mato Grosso, lá em Goiás, lá em Anaurilândia. É lá que as coisas acontecem, é lá que está a seca, é lá que está o excesso de chuva, é lá que está o problema no milho, na soja, no boi, no bezerro, enfim. Lá que as coisas acontecem. E aí você tendo escritórios nesses lugares, porra, a informação chega muito rápido. Chega mais rápido. Então, hoje em dia... E chega real, né? Não chega distorcida. Exatamente. Você pega na fonte. Você ouve de quem está com o problema lá na hora, não de quem ouviu de alguém que teve o problema. E isso no nosso negócio faz toda a diferença. Então, foi a típica relação ganha-ganha. Então, eu acho que esse foi também uma outra sacada legal da gente, que não foi planejada, acabou acontecendo, mas que deu super certo. Esse hub de informação, de ter pessoas atuando de norte a sul do Brasil é muito bom. Bacana. Foi um diferencial grande.
né, e vira uma representatividade também, né? Você ganha mais volume. Mais volume e você pode atender o maior número de clientes sem abrir mão da qualidade do atendimento, claro, né? Que é essa proximidade que faz toda a diferença. Isso faz a diferença, ainda mais na característica que a gente já citou, né? Nesse produtor que ele é tão desconfiado. Exatamente. Com o cara que vai te oferecer uma facilidade, porque eu acho que você ter essa proteção de preço, não sei se é esse nome técnico, mas que vai te... E ele tem que aprender a trabalhar com isso também, né? Porque a gente estava muito exposto, eu falo a gente, o pecuarista de maneira geral, exposto à volatilidade do mercado e acostumado que desce o boi, sobe o boi, desce o boi, sobe o boi. Como que é, até é uma das perguntas aqui, para ensinar esse produtor rural que não usou, como que é essa primeira abordagem? O que ele precisa ter? Qual que é o interesse? Como que é a abordagem desse cara? Cara, essa é uma questão interessante também. Cada vez mais, ao longo dos anos, né, cara, quem não tem uma gestão mais financeira ou uma gestão de risco eficiente, uma abordagem mais financeira do teu negócio, principalmente na agropecuária, mas na pecuária principalmente, na agricultura isso já aconteceu, na pecuária está acontecendo agora, acaba ficando para fora, acaba ficando pelo caminho, porque a conta é muito simples. Pô, você tem uma fazenda de 1.000 hectares, tá bom, eu vou ter boi lá, tá bom. Se você intensificar, adubar para o confinamento e tal, você vai ter uma produtividade maior, mas teu risco aumenta muito. Então, se você aumentar o risco, o negócio é dirigir uma Ferrari a 300 por hora com freio ruim. Então, se aumentar o risco, se aumenta a produtividade, aumenta teu risco de quebrar aumenta também. E aí chega algum momento e o cara fala, não, para tocar nesse nível de produtividade que eu tenho que tocar, eu vou arrendar para soja. Sim. E o cara acaba saindo da atividade, isso está acontecendo muito. Então, quem está ficando, está tendo que buscar um conhecimento maior, né? Então, eu costumo dizer que o mercado futuro e tal, aprender isso aí, ele não é a solução. As ferramentas de gestão de risco não é a solução para o teu negócio, nunca vai ser. Só que ela é uma ferramenta que tem que estar na prateleira, você tem que saber usar ela. De repente você precisa usar, sim, ou você quer usar, você sabe usar. E é simples, eu costumo falar que é igual andar de bicicleta. Se eu te explicar como é que anda de bicicleta, você vai entender. Mas você só vai aprender a hora que você abrir uma conta na corretora e começar a operar um contrato de boi, um contrato de milho, uma coisa que não vai te deixar nem mais rico nem mais pobre, mas você vai começar a ter um conhecimento e uma vivência com o mercado financeiro, como funciona a questão de ajuste diário, a dinâmica, né, de toda hora o preço está mudando e tal, que vai te ajudar bastante no seu negócio. Até porque o fluxo de informação, como eu disse, é muito rico, é muito rápido. Então, a tomada de decisão, você aprender a olhar a curva de preço futuro para tomar uma decisão. Por exemplo, uma coisa que eu uso no meu negócio, né, que eu também sou pecuarista. Eu não tenho confinamento, porque o meu volume não me permite. O confinamento é um negócio de volume, sim, escala é fundamental, eu não tenho escala para ter um confinamento, mas eu uso bastante Boitel. Então, qual que é o meu negócio? Eu compro bezerro, recrio, de boi magro eu mando pro coxo. Ou vendo boi magro. Então, quando eu comprei esse bezerro, vamos falar, 6 arrobas, ficou um ano na minha fazenda, agora ele está com 12, 13. Aí nesse momento, exatamente agora, né, pasto secando, você precisa ver o que você vai fazer. Aí como é que você toma essa decisão? Pô, você olha para o mercado futuro daqui a 4 meses, que é quando você vai abater esse boi. Pô, se eu mandar para o Boitel, eu sei o custo que esse boi vai me custar para ele engordar, eu sei quanto ele vai engordar, eu sei quanto ele vai estar pesando daqui a 4 meses e eu estou olhando o preço do mercado futuro para daqui a 4 meses. E eu sei o preço que eu consigo vender esse boi magro hoje. O que faz mais sentido para mim? Vender o boi magro agora e já comprar bezerro? Ou colocar ele no coxo e vender só daqui a 4 meses? Pô, o mercado futuro te ajuda a tomar essa decisão da forma mais econômica possível. Você faz a conta matemática. Ó, se eu vender o boi magro hoje, eu vendo por R$3.000. Então, se eu colocar ele no coxo e vender em outubro, ele vai me dar R$3.300. Pô, R$3.300 são 10% em 4 meses, 2,5% ao mês. Pô, nenhuma aplicação financeira vai me dar isso. Então, mando pro coxo. Ou o contrário. Pô, se eu vender agora dá 3, se eu mandar pro coxo vai me dar 2.900. Não, então vendo agora já. Sim. Então, assim, esse ferramental é importante você dominar
Porque ele vai te ajudar a tomar melhores decisões. E você tomando decisões acertadas ao longo de mais tempo, é a forma que você vai crescer seu negócio. Então, por isso que é importante você ter dominar essa ferramenta. Né? E se a gente pegar para ver dentro da tua explicação, que foi super didática e ficou super claro, você não tem as operações que você usa para fazer esse cálculo, não é nada mais do que as 4 operações básicas, né? Exato. Soma, subtração, multiplicação e divisão. É acabou. Isso, acabou. Você não tem... Você ser um mestre de matemática aplicada. Zero. Eu costumo falar, depois que você começa a pegar o jeitão de fazer, de usar o raciocínio financeiro, enfim, a coisa fica intuitiva. Você fala, pô... Como eu vou ganhar mais dinheiro? Se eu vender hoje ou se eu vender mais para frente? Aí surge outra oportunidade de negócio. Pô, eu brinco, né? Que meu dinheiro transita entre o CDB e o CDBoi. Então, tipo assim, o confinamento tá dando taxa. Pô, compra boi magro, vende futuro, trava, tá me dando 2% ao mês. Tá bom, isso é o CDBoi. E o CDB tá dando 1% ao mês, um exemplo. Tá bom, deixa... Aí você vê, dá para fazer o CDBoi? Dá, vamos fazer. Não dá. Não, deixa no CDI. Ou no CDB, deixa lá. Não mexe com o boi agora. Exato. Então essa flexibilidade, o mercado futuro ajuda muito nisso, né? E você tem uma particularidade que você pega o teu dinheiro e realoca ele em boi, né, em algum momento. Mas o pecuarista que está lá, que já tem esse bezerro e tem a propriedade, às vezes tem o confinamento, eu falo assim, confinamento próprio, você tem que ter muito volume, né? Eu vejo, a gente tem confinamento, trabalha com operação até... pequena, uma operação de 3 mil cabeças táticas, não é uma grande operação, mas é uma operação pequena. E a gente sabe o custo operacional que tem isso, todo o trabalho que dá para fazer, essa parte técnica, inclusive. E a gente tem alguns vizinhos lá que tinha confinamentinho de 500 cabeças, 300 cabeças, e acabaram migrando lá, utilizando a nossa infraestrutura por conta de todo esse custo, né? E eu acho que o mercado financeiro e o confinamento... eles são... Às vezes as pessoas confundem. Você fala assim, ninguém vai enriquecer com o mercado financeiro e ninguém vai enriquecer nem quebrar com o confinamento, né? Você vai ter uma ferramenta de produção e outra uma ferramenta financeira para a saúde econômica do teu negócio. Até porque tem uma outra coisa que eu falo também, que é o seguinte, confinamento não é pecuária. Exatamente. Confinamento é uma indústria. É uma indústria, assim, intensivíssima em capital. Tem volatilidade pra caramba, porque tem volatilidade do boi magro, tem volatilidade do boi gordo, tem volatilidade da soja, tem volatilidade do milho. E é um negócio de 100 dias, 120 dias. É uma indústria a céu aberto. Então, assim, se você... E a margem é pequena. Então, assim, se você não for eficiente no que você faz e eficiente na gestão dos riscos, é perigoso pra caramba. A pecuária é uma atividade de mais longo prazo, mais tranquilo. Muitas vezes o cara passa 5 anos perdendo dinheiro e nem sabe que perdeu, porque ele também não tem a conta do custo de produção dele. Então ele vende um boi, compra um bezerro e vai naquele bolo. Aí o cara vai empobrecendo ao longo do tempo e nem percebe que empobreceu. Um desembolso morno, né, na pecuária. Assim, exato. Vamos comprar um caminhão de sal, vamos arrumar uma cerca. Não é um negócio dinâmico, né? Agora o confinamento é pauleira. Então se o cara não fizer um negócio bem feito, a chance dele sair do jogo é grande. Eu acho que aí a gente quebra ou reforça um paradigma que o pecuarista ele tem que parar e olhar mais para o negócio e pensar no longo prazo, né? E planejar. Aí você tem medo, planejamento, eu quero fazer, eu não consigo planejar. Mas aí tem um amigo que ele tem uma frase que é muito simples, assim, planejamento é você pensar antes de você fazer. Basicamente. Então, basicamente é isso, né? A gente parar um minuto e falar assim, o que vai acontecer com esse gado daqui 2 meses, 3 meses e fazer o que você está falando para a gente aí o tempo inteiro. Então, vamos lá, Leandro. Para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse para esse profissional que gostou da tua história, que tem curiosidade sobre o mercado financeiro, curiosidade sobre business, né, além da pecuária, além da agricultura. Qual o caminho aí que ele deve ficar atento e quais habilidades ele precisa desenvolver nesse primeiro momento aí? Essa pergunta é boa e o que eu acho assim, o profissional, eu não tenho dúvida de falar isso, o profissional hoje que consegue transitar bem nesses 2 meios, esses 2 que eu chamo de dentro da porteira e fora da porteira, principalmente na parte financeira, ele é um profissional que ele vai ter uma ótima colocação no mercado. O mercado tem demanda
para esse tipo de profissional que transita bem na parte financeira do negócio. Hoje, cada vez mais, né, a Faria Lima e a agricultura estão de mão dada. Então é importante você saber quais são as ferramentas, saber financiamento, fazer conta, juros, enfim, isso é importantíssimo. Então eu acho que quem ainda não tem uma noção boa de economia e finanças, é muito importante ter, quem gosta, né? Quem não gosta, né, acaba não tendo jeito. Se você não gostar, você não vai fazer bem. Mas se você gostar e se te despertar um interesse, a dica, o palpite que eu dou é esse: tente se aprofundar, faça curso, estuda, isso é fundamental. Inglês, tem que falar inglês hoje. Hoje todo mundo é um cidadão do mundo, então, cara, aliás, hoje você falar inglês não é nem mais nenhum diferencial, não. É meio que obrigação, né? O inglês está no celular, se você não fala, você está por baixo. Então, esse tipo de coisa, falar inglês, entender um pouco de finanças e economia, e se você tiver a sorte de gostar, se aprofundar mais nisso, ter boa comunicação, isso é fundamental, ser objetivo, direto, saber se expressar, saber se colocar, isso é muito importante. São coisas básicas, né, cara, que muitas vezes acaba passando despercebido, mas é o básico bem feito. Se tiver uma formação básica, sólida, ser uma pessoa correta, honesta, agir de acordo com a sua palavra, isso são valores básicos que a gente tem tido cada vez mais dificuldade de encontrar nas pessoas. E eu acho que isso é fundamental. Então é voltar para o básico. É só fazer o feijão com arroz bem feito, que você vai ter uma boa colocação no mercado, sem sombra de dúvida. No mercado e na vida, né? Isso é para a vida, né? O básico bem feito e a evolução ele vai conseguindo dentro da carreira. Dentro né? da carreira. As coisas vão acontecendo, é isso aí. A gente faz bastante analogia com o esporte aqui. Não adianta você querer enterrar uma bola se você não sabe manusear ela primeiro, né? Então isso é bacana, fundamental e importantíssimo. Então eu queria te agradecer, cara, a disponibilidade de você ter vindo aí, a disposição. A gente já está conversando isso há algum tempinho. Foi muito bacana o papo, muito esclarecedor, acho que inspirador também, muita informação que eu não conhecia, apesar do nosso relacionamento de mais de 20 anos de amizade. Obrigado por você ter vindo, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, cara, prazer, cara, foi super legal, passou rapidinho, né, cara? Foi quando a conversa boa, rendeu, foi legal. Já temos... Feliz, obrigado pelo convite e o que precisar, estou sempre à disposição aqui. Obrigado, Leandro. E para você aí que nos seguem, compartilha nosso conteúdo com os amigos ou quem que você acha que vai interessar, vai gostar das informações que a gente trouxe. Continua aí, se inscreva nos nossos canais, todos eles, que a gente vai continuar com muito mais informação. Quem perdeu os outros episódios também, dá uma buscadinha ali, acha que teve bastante informação interessante. E aguarde que vem muita coisa boa por aí. Um abraço e até a próxima.